Boa tarde para todo mundo, boa tarde para os seguidores da ETEL. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Priscila. Oi, Gabriel. Vamos lá, hoje é um prazer enorme essa live. Eu acho que eu venho fazendo algumas lives interessantes para trazer o pensamento do design no mundo atual, o futuro, para onde a gente vai. Todas foram muito importantes e muito prazerosas para mim, para eu fazer, mas confesso que hoje tem um sentimento, um caráter muito especial. A celebração de 98 anos do Jorge Zalzupin. Já seria um feito maravilhoso se não fosse nesse mundo e nesse momento delicado, nesse mundo complicado, nesse momento delicado que nós estamos vivendo. Mas, sobretudo, hoje, 2020, Jorge é o último sobrevivente de uma era dos grandes modernistas brasileiros que acreditaram no sonho do Brasil como país do futuro, largaram uma Europa devastada, vieram para cá e aqui de fato realizaram essa utopia. Eu tenho o privilégio de conviver com o Jorge e com a sua família, com a Verônica, com a Marina, há 20 anos. Tive a honra, o vídeo de uma falhada aqui, tive a honra de editar, de organizar, junto com a editora Olhares e com a escritora Maria Cecília Lusquiavo, seus 2 livros, sobre a sua trajetória quanto designer, quanto arquiteto, Zalzupin, o Design Moderno no Brasil, e o outro, que é uma delícia, que é sua autobiografia, que ele, através da Verônica, sua filha, que está aqui para falar conosco, nos presenteou com a possibilidade de edição. Então, hoje, a Verônica Zalzupin, filha primogênita do Jorge, que está vivo, está bem, vai contar para a gente essa linda trajetória. Acho que a V já entrou aqui. Vamos lá que eu vou chamar a Verônica. A conexão já está entrando. Eu estou emocionada de poder fazer essa live, de poder... Vero, querida! Oba, tudo bem? Oba! Tudo ótimo! Tudo bem? Que feliz! Você está cada vez mais parecida com seu pai, não? Convivência, né? Talvez. Com certeza! Vera, eu estava contando um pouco que a gente até falou sobre isso, o quanto é um privilégio, o quanto é mais um dos milagres da vida do seu pai, né? Ele está celebrando hoje 98 anos, a foto linda que você me mandou, que daqui a pouco eu coloco, fazendo um V de Vitória ou um V de Verônica. Vitória, no momento que nem esse de pandemia, com a idade que ele tem, né? Que não pode se desprezar isso. Graças a Deus, vamos comemorar hoje à tarde, com bolo e tudo, os 98 anos dele. Você está me ouvindo delícia, direito? Vera. Não, eu estou te ouvindo bem. Você tá O me seu ouvindo? vídeo está falhando um pouquinho. Acho que o É? som está falhando um pouquinho, Vera. Sua tela está um pouco mais embaçada. Vem um pouquinho, acho que talvez mais perto. Eu coloquei a foto linda de vocês dois aqui. Então, a gente tá. Hoje é um dia realmente particular, né? Porque no rolo que tá o Brasil, com essa coisa do corona e tudo, a gente ficou com muito medo por ele, mas ele é forte! Não é brincadeira, ele é forte. Eu acho que é um molde que não existe mais, Lissa. É um molde que essa geração aí já quebrou o molde, né? Porque o que ele já passou não é brincadeira. E estamos aí, firme e forte. Não, eu acredito muito nisso. Realmente, o seu pai, para mim, realmente é um símbolo. Eu acho que é o molde que quebrou e não existe mais. Passar tudo que ele passou, eu estava relendo o livro, a autobiografia dele, que o título ele tem esse humor fino, né? DCU para a Lua, que ele vai contando os milagres que ele tem, né? Da vida dele. Eu vou colocar até a foto aqui da autobiografia dele. Ele escreveu um livro fininho, que ele escreveu sobre a vida particular dele, nessa época, lógico, que ele ainda não desenhava.
que foi como ele saiu da Polônia e todas as etapas pelas quais ele teve que passar para poder fugir quando os nazistas entraram em Varsóvia. Então, o livro começa em 36, não, em 39, desculpa, quando ele percebe que o cerco está fechando e que ele avisa o pai dele que eles vão ter que sair porque os nazistas estavam entrando para valer e ele, como judeu, logicamente, não ia ter a menor chance de sobrevivência lá. Então, o bacana do livro é que o livro é escrito realmente com uma certa leveza, com uma pitada de humor o tempo todo, assim, com uma pitada de humor, que cada etapa que ele conseguia ultrapassar, ele chamava de milagre. Etapas essas que podiam ser até um enchimento de gasolina no carro, porque ele, para você fugir e conseguir passar, eles foram até a Romênia. Mas para chegar até a Romênia, eles tiveram que primeiro se esconder no sul da Polônia, em duas cidadezinhas que eu não vou saber falar o nome agora, porque eu não falo polonês direito. E ele, inteligentemente, ele pressentiu essa coisa do nazismo entrando, coisa que meu avô não tinha sacado, porque meu avô era mais ingênuo e estava mais... A Polônia para o meu avô era importante, ele achava que dava para ficar na Polônia. Mas o meu pai falou, não, vamos embora já. Ele catou a minha tia, meu avô, e a minha avó, eles estavam separados, porque minha avó estava apaixonada por um outro cara e ela estava vivendo com esse outro cara. Mas o meu pai, com a consciência dele, ele não conseguiu deixar a minha avó lá. Então, no último minuto do último minuto, ele foi até a casa da minha avó e falou, vamos com a gente que nós vamos fugir. E ela fez uma malinha pequenininha e ela foi. Ela foi, eles conseguiram ir até chegar até Bucareste, na Romênia, passando por várias etapas, como eu te falei. Mas chegando em Bucareste, ela não aguentou ficar e ela quis voltar pro amante dela, namorado dela, sei lá como é que chamava isso em 1939. E ela acabou se ferrando porque ela foi pega pelos nazistas e ela foi morta em campo de concentração, ela e o tal do namorado. E meu pai conseguiu, dali para frente, ele fez a faculdade dele em Bucareste, ele terminou a faculdade lá. Lá também ele passou por momentos muito complicados, como, por exemplo, teve uma revista na escola dele, na faculdade dele, os alemães chegaram lá para revistar todo mundo e eles tinham que abaixar as calças. E meu pai tremeu, né? Porque ele falou, Sim. bom, agora que vão sacar mesmo o que aconteceu. E ele teve sorte que o cara que revisou ele era um prisioneiro russo. Então ele falou, vai, passa, tudo bem, porque eu também estou aqui como prisioneiro, estou me ferrando. Esse foi, acho que talvez um dos maiores milagres, além da saída dele da Polônia, que ele conseguiu passar pelo sul e por barreiras e mudava o caminho e não tinha gasolina e conseguia gasolina de um jeito, punha a gasolina no teto do carro e foi indo. Aí, em Bucareste, ele termina essa faculdade dele, ele conhece um monte de amigos na faculdade e ele fica vários anos lá. Entretanto, também teve bombardeios na Romênia, mas ele sempre teve a sorte de ou estar num bunker de colegas que ele tinha conhecido lá, ou estar a 1 minuto da explosão de alguma coisa, assim. Então, todos esses milagres juntos, assim, por exemplo, teve um dia que estourou, entrou uma bomba e essa bomba acabou não estourando na frente da casa onde ele morava, porque a bomba se enfiou dentro do gramado e o gramado abafou a bomba. Então, ela não explodiu.
Isso foi também um milagre, nem Um tanto. outro grande milagre, né? Um grande milagre, porque senão ele não estaria aqui, que a casa teria explodido com eles, matado todo mundo. Mas ele sempre com muita garra, porque ele que tinha que ser a locomotiva da minha tia e do meu avô, né? E ter aquela E do seu pai, e do seu a avô avó também, não tinha né? vindo junto. Mas tudo bem, a sobrevivência nessa hora falava muito mais alto do que outra Sim. coisa. E eu tô vendo que você está pondo o livro é muito fininho, muito legal. E aí ele volta para. Depois que ele termina os estudos dele na Romênia, o meu avô consegue sair da Romênia e vai para a Hungria, se eu não me engano. Não, Para desculpa, para Praga, não era Praga. para Praga? Para Praga, Para Praga. para Praga. Isso. E em Praga ele conhece um cônsul que consegue arrumar para o meu pai consegue arrumar para os três o visto para ir para São Salvador. Não sei por que São Salvador, mas São Salvador. E, na verdade, vai ser um trampolim esse São Salvador. E aí o meu pai compra uma passagem para São Salvador, mas no meio do caminho ele resolve que ele não vai para São Salvador, que ele vai para o Brasil. E ele pega um navio que naquela época durava 500 anos, né, para chegar no... Era uma vida para chegar aqui. Era uma vida. E nessa de ficar no navio, ele estava lá embaixo no porão, na última classe possível. Ele encontra uma amiga deles da Polônia que tinha sido, acho que um flerte do meu avô, porque na época já rolava uns flertezinhos para lá para cá, né, Alissa? Estava separado mesmo, né? Então. Lógico. E essa Amanda, que era um flerte do meu avô, que aliás eu conheci ela na Argentina, uma pessoa muito bacana, ela era high society e ela estava na primeira categoria do navio, como é que chama? Primeira classe. Na primeira classe, mas ela cruzou com meu pai e ela falou: não acredito que você está aqui. E ele falou: pois é, mas só que eu estou na terceira. E ela conseguia fazer com que ele passasse para a primeira classe, ele podia ir dançar na boate, ele filava uma boia de vez em quando. E ela, muito, muito, muito amiga, não largou do meu pai todo esse trajeto de quando ele saiu de Praga até chegar no Brasil. Ela ia para Buenos Aires, esse navio continuava, a escala dele era Rio de Janeiro, e depois, estou lendo aqui Deus no controle, Deus no controle. Ela pegou, né, nesse momento que meu pai ia sair para o Rio, que ele estava até atordoado, porque quando ele viu Corcovado, Pão de Açúcar... Essa é uma história linda, né? Que ele ficou maravilhado. Ele me contou isso pessoalmente, que quando o navio vinha chegando, ele olhava aquele lugar e falava: que maravilha, coisa linda. Eu pulei uma etapa que eu acho que é importante falar. Ele trabalhou em Paris. Quando ele saiu de Budapeste... Ele trabalhou em Dunkerque até, né? Trabalhou no norte. Ele foi convidado por um arquiteto que gostou do traço dele. Na verdade, ele tinha um traço, ele não tinha uma obra ainda. Ele era recém-formado, né? Então, esse arquiteto chamou ele para a reconstrução de Dunkerque, que foi uma cidade francesa que foi totalmente destruída pelos alemães. Ela foi aniquilada. Tem até um filme de Dunkerque que é super bacana, super bonito de ver. Eu não vi esse filme, para dizer a verdade. E ele topou, porque era um trabalho, né? Ele precisava ganhar dinheiro. E que os dólares que meu pai tinha eram pouquíssimos. E quando ele pediu para o meu avô, ainda na Polônia, trocar os zlotys, que é a moeda polonesa, por dólar, o meu avô achou que tinha subido aquele dia o dólar e ele não quis trocar. Meu pai ficou pé da vida, porque ele falou: como que você não trocou? Agora a gente não troca mais. Então eles foram embora com aquele pouco dólares que ele tinha e os slots que foram rolando aí pela vida. E ainda quer que ele faz um trabalho de reconstrução. Ele consegue comprar uma motoca, uma Peugeot 250, que é o xodó dele, que vira o xodó dele.
E ele mora num lugar horroroso, pequenininho, onde ele dorme embaixo da mesa e gelado, né? Porque aí já era inverno e ele dorme num lugar gelado, ele fica alguns meses nesse lugar. Um belo dia, o meu avô resolve visitar ele em Dunkerque para ver como é que ele estava. Estou tirando aqui o meu coisa que eu estou sentindo calor. Quando meu avô viu a situação na qual meu pai estava, ele fala para o meu pai: Jorginho, não é possível, né? Porque meu avô chamava ele de Jorginho. Ele falou: você não pode ficar aqui, aqui é muito frio. E meu pai pega uma pneumonia. Sim. Que é a primeira das 500 milhões que ele já pegou. Porque meu pai em pneumonia é uma coisa só, entendeu? E aí, realmente, meu avô tinha razão, porque a saúde do meu pai no campo do pulmão era bem delicada. E foi aí que ele falou: vamos embora comigo e a gente vai sair, vamos tentar sair da França. E foi nessa que ele pegou o navio e veio para o Brasil. Chegando no Brasil, muita coisa aconteceu. Primeiro, um deslumbramento com o pleno Carnaval do Rio de Janeiro. Você imagina você sair da Polônia, de todo do leste europeu, triste, grisalho, arrebentado, demolido pelas bombas, e você chegar no Brasil, no Rio de Janeiro, que vocês conhecem bem como é que é o Brasil, Não, no Rio de Janeiro. É tudo sai de do boa, frio, né? vir para o calor, vir para o É só carnaval. alegria. E as mulheres dançando de peito de fora, aquele calor de 40 graus que ele, inclusive, não suporta, que meu pai não gosta de calor, exatamente pela origem dele, né, do frio. E ele não acreditou, ele falou: não é possível, eu desembarquei num lugar que é uma loucura total. Mas ele foi atraído imediatamente pela essa brasilidade, pelo esse calor, até por esse jeitão que a gente tem de a gente não ser rígido, né? Da gente ser muito. Como é que fala quando você recebe bem as pessoas? Receptivo, receptivo, aberto, né? Receptivo, exatamente. E ele entra num bonde cheio de mulher pelada no carnaval na Avenida Rio Branco. Ele fala: que loucura, né? Que puta loucura é essa? Onde que eu fui cair? Mas ele amou. Aí ele precisava achar um lugar para morar, apesar do carnaval. E ele arranjou uma pensãozinha no Rio de Janeiro. Ele cruzou com uma pessoa no Rio que falou para ele: você não é o Jorge Zalzupin? E essa pessoa, que era um primo dele, vago da Polônia, meu pai não lembrava de nada desses primos antigos que ele tinha, que eram mais velhos e tudo, ele não lembrava de nada disso. Mas ele cruzou com um primo, ele acabou achando uma pensãozinha de quinta categoria, achou um quartinho. Nesse quartinho, ele dividiu esse quartinho com um cara que trabalhava de noite e que acendia a luz quando ele, Jorge, estava dormindo. Então, o que ele fez? Ele, para poder dar um blackout um pouco na luz, que esse cara da noite ele não era muito legal, ele já devia ser aquele carioca meio metido, aí estava a fim de uma briga, já naquela época, né? Ele sabe. Vai ver se era bicheiro, ele não sabe, né? Aí ele pegou os rascunhos que ele já tinha feito, aí sim, de arquitetura, e ele tapou o vidro do quarto dele, porque era vidro, com todos os rascunhos dos projetos que ele já tinha começado a fazer. E aí, essa Wanda, que eu te falei que morava em Buenos Aires, quando ele estava saindo do navio, ela deu um cartão para o meu pai do Luciano Condas, que era o tio dela. Olha que coincidência. O Luciano era o tio dessa Wanda. Mais um milagre do seu pai, né? Mais um milagre para o meu pai, exatamente. E aí, meu pai, logicamente, não teve coragem de... Não, sim, ele teve. Ele não estava arranjando, ele tinha trazido uns perfumes da França.
E ele achava que esses perfumes iam salvar a vida dele, que ele ia ganhar uma puta grana com isso. E não foi bem assim, porque ele tentou vender para um, tentou vender para outro, até que uma colega dele levou ele numa boate noturna lá do Rio de Janeiro, já naquela época. E quando ele chegou nessa boate, que estava cheio de mulherada, ele falou: bom, aqui eu vou conseguir desentalhar meus perfumes, que essa mulherada toda vai querer. Mas acontece que chegou um cara bêbado, que era dono de uma das prostitutas, vamos dizer, de lá. E chutou meu pai de lá, falou: sai daí, esses perfumes aí devem ser do Paraguai. E meu pai nem conseguia entrar com a malinha dele, ele vazou porque ele ficou com medo de ser pego. Meu pai era muito ingênuo naquela época, ele estava chegando da Europa, onde na Europa tudo era direitinho. No Rio de Janeiro já era avacalhado naquela época. E aí meu pai falou: não, então eu não vou ficar aqui. E esses perfumes, coitado desses perfumes, acabaram na mão de um cara, de um advogado, que tinha trabalhado até para minha família, a poucas pessoas que estavam aqui no Brasil, e que falou para o meu pai: ô Jorge, por que você não dá para mim esses perfumes e eu vendo para você? Até hoje ele não viu a cor do dinheiro, a gente não sabe onde foi parar o perfume. Faz tempo, né, isso. E Não, só para todo mundo se situar, seu pai chegou aqui em 49, né, Vê? meu pai chegou em 50, ele chegou aqui. Em comecinho de 50 ele chegou aqui. O navio atraca em 50 no Rio. Aí ele pegou, e com esse cartão do Córdoba, o dinheiro dele estava zero de dinheiro, não tinha mais nada. Ele pega e liga para o Córdoba, e o Córdoba vai para o Rio de Janeiro, liga para o meu pai e fala: eu sou o Luciano Córdoba, eu vou para o Rio tal dia e eu queria conhecer teu trabalho. Você é o Jorge Zalzupin? Meu pai falou: eu sou o Jorge Zalzupin. Ok. O Córdoba estava hospedado no Copacabana, né? E ele era top de linha. E ele convida meu pai para o Copacabana para eles conversarem. E meu pai saindo dessa pensãozinha, coitado, todo magrelo, né? Todo sem comer e tal. Ele vai no convite do Córdoba, fica esperando no saguão, fica deslumbrado com aquele Copacabana também, né? E aí desce as escadas assim. Não, acho que sai do elevador. O Conde, um homem de 1,90 m, lindo, todo garboso, cheiroso, bonito. E meu pai nem precisou se apresentar, porque o Conde olhou para meu pai e falou: deve ser esse coitado polonês que está aí, né? E era. Aí ele gostou, conversaram bastante. E ele queria ver os trabalhos do meu pai. E meu pai não tinha trabalho naquele momento que ele estava lá no Copacabana, ele não tinha trabalho dele, porque ele não sabia do que se tratava a entrevista. Aí ele fala para o Conrad: olha, eu não tenho um trabalho meu aqui, eu tenho lá na pensão que eu estou morando. Aí o Conrad falou: se não for muito longe, vamos até lá. Ele falou: não, não é muito longe, dá para a gente ir a pé, apesar que fazia 40 graus. Mas tudo bem, eles foram. Aí o Conrad viu o tal dos desenhos tapando os vidros, né, lá da pensão, gostou e falou: olha, tá aqui meu telefone de São Paulo, eu quero que você venha em São Paulo, morar em São Paulo e trabalhar comigo. Você tem que fazer tua mala assim, em 1 minuto, você tem que fazer tua mala e que teu avião daqui a pouco já vai decolar. Aí meu pai levou alguns pertences na mala, ele queria, e as coisas dele não tinham chegado do navio, não tinha desembaraçado do navio, que era a tal da motoca do Peugeot 250. E, e aí meu pai vem para São Paulo, e quando ele chega em São Paulo, o Conrad já tinha arrumado para ele, primeiro, de trabalhar no escritório dele, que isso acho que é o mais importante, e segundo, uma casa onde meu pai ia ficar, com comida, que era de uma família polonesa, judia. E meu pai é recebido, finalmente ele tem um quarto, né, para ele,
com comida gostosa, que a comida polonesa é muito gostosa, não sei se você conhece. Conheço muito pouco, Vera. Ah, é muito bom. Depois eu te dou umas dicas. E ele come bem e ele começa a trabalhar com corngood. Aí sim começa a carreira dele de arquiteto. Mas antes disso, eu queria até colocar uma coisa tão bonita do seu pai, Vero, que conhecendo toda a história, ele me contou, e eu também li muito na época dos livros. Quando ele chega na Romênia, ele falava o polonês e o alemão, né? O alemão como segunda língua estrangeira. E ele aprende o polonês o romeno, desculpa, em 3 meses. Aí ele vai para Paris, aprende o francês também em poucos meses. Aí ele chega no Brasil, ele diz que em 3 meses ele já falava português. Ele tem muito dom para a língua. Meu pai fala 8 línguas, para você ter uma ideia. Ele fala alemão, polonês, francês, russo, ele entende, fala. É que agora não sei, né, se a memória dele tá, mas o francês ele Não, sim, fala. agora sim, mas é impressionante isso. Quer dizer, a vida dele, além de milagres, ele ia com essa inteligência emocional dele, essa capacidade de falar línguas, tanto do guarda russo, que ele entendeu o alemão, depois na Romênia, ele contando que ajudou muito. E aqui, com 3 meses, ele conseguia já falar português. Não, ele tem um dom incrível para a língua, ele tem um ouvido e uma memória, assim, que eu acho que isso daí depende muito da pessoa, né? Porque tem gente que não pode a vida inteira estudar e não aprende, mas ele tem um... Ai, é meu primo aqui me escrevendo. Beijo A para sua família mãe toda está aqui. também, beijo. E, e ele aprende muito rapidamente e ele aprende... não é só a língua, é como é que você fala? É o jeitão da língua, né? Sim, É o jeitão da língua, né? Porque a língua, assim, falando só tecnicamente, é uma coisa, mas ele aprende a maneira de falar, assim, esse jeitão brasileiro, etc. E aí ele começa a trabalhar com Conrad, ele se dá muito bem, o Conrad dá muito, muito espaço para ele, muito responsabilidade para ele. sim. E só que, assim, num dos dias, últimos dias quase que ele estava trabalhando com código, que as placas que o Jorge desenhava, mas as placas eram todas elas na época, logicamente que o escritório era o do Conrad, mas as placas saíam todas com o nome do Conrad. Aí não saía nenhuma com o nome do meu pai. E com o tempo, o meu pai resolveu, meu avô chegou, entretanto, minha tia chegou, entretanto também, e depois de alguns anos ele resolveu que ele ia montar com meu avô, que meu avô era bom de administração, ele trabalhava em comércio na Polônia. Ele resolveu que ele ia montar um escritório dele que ia chamar Prumo. Uhum. Então ele monta o escritório dele com meu avô e chama Prumo. E ele sai do Conrad e ele já começa a desenhar as residências dele. Como que chega no design? Quando ele começa a desenhar as residências dele, todas as pessoas que eram clientes dele falam para ele: Jorge, mas eu não tenho móvel para pôr lá dentro. Se desenha para mim? Não tinha passado pela cabeça dele desenhar. Ele era arquiteto até então. Aí, como os pedidos começaram a ser frequentes, Sim. de todas as casas que ele tinha feito, ele falou, tá bom. E começou a desenhar uma cadeira aqui, uma poltrona ali, uma mesa aqui e tal. E ele começou a ver que as pessoas estavam muito interessadas. E ele progrediu muito essa coisa do design. Você lembra que ano foi isso, Vero, mais ou menos? 50... Foi logo no começo, não foi? Porque a dinamarquesa... Bem no começo. Foi bem no começo, porque ele casa com a minha mãe em 50 também, né? E ele casa com minha mãe no mesmo ano, né? Ele conhece minha mãe exatamente porque ele trabalhava no prédio, o Conrad era no prédio, na Barão de Tapetininga, era no 11º andar do prédio onde embaixo tinha a livraria francesa, onde a minha mãe trabalhava. E ela era bamba na livraria francesa. Ela conhecia todos os intelectuais de São Paulo, o Mesquita do Estadão,
Enfim, ela conhecia todo o pessoal que era assim top daquela época. Sim. E minha mãe era uma pessoa muito extrovertida, o contrário do meu pai, né? Meu pai é uma pessoa muito introvertida, muito tímida. E aí queriam apresentar meu pai para alguém. Aí ele foi numa festa e queriam muito apresentar meu pai para alguém. Aí ele foi numa festa onde ele frequentava as pessoas que tinham vindo da Polônia. Uma delas era a Joana Wilhelm, que foi casada com Jorge Wilhelm, que você conhece, o grande Sim. urbanista. E apresentaram ele para a Joana, mas aí a Joana falou: eu já estou com o Jorge Wilhelm, mas eu tenho alguém para te apresentar, que é a Anete. Aí meu pai, meio tímido assim, falou: tá bom, vamos nessa, né? Aí apresentaram a minha mãe para ele e foi flerte daqui, flerte dali. Minha mãe gostou dele. Meu pai achou ela extremamente culta, erudita. Então, ela também falava francês super bem, porque minha mãe era francesa. E aí eles começaram a flertar e meu pai ficou encantado com minha mãe, porque a minha mãe, além de ser extremamente culta e lida e viajada, porque minha mãe, naquela época que ela morava na Europa ainda, antes dela vir para o Brasil, a minha mãe, ela andou a Europa inteira fazendo carona. A minha avó era muito liberal, minha avó materna, tá? A minha avó materna era uma pessoa extremamente liberal de cabeça. E ela liberou minha mãe. Minha mãe correu a Europa inteira fazendo carona naquela época, você imagina? Então ela Nossa. correu até Copenhague, ela realmente conheceu super bem. E meu pai ficou deslumbrado com essa pessoa assim tão desencanado, né? Essa pessoa desencanada que já tinha conhecido tanta coisa e ele sofrido tanto, a vida deles era extremamente antagônica. A minha mãe era da alta burguesia francesa e tal. Então, realmente ele ficou encantado com ela. E deu match, né? Como a gente fala agora. E eles chegaram a. Meu pai começou a melhorar um pouco de vida. Casaram em 1950, tiveram uma lua de mel de 3 meses. Imagina, hoje Nossa. não existe mais isso, né? É por isso que eu acho que seu pai chegou em 49, não chegou em 49? E aí Pode casou ser, com a sua mãe em 50. pode ser, pode ser, pode ser. Que Pode foi ser. tudo muito rápido, né? Ele chegou e já Foi. foi, Casou em já começou. setembro de 50 com minha mãe. Em setembro de 50 ele casou. E, e aí eles foram morar num apartamento. Eles não tinham grana nenhuma, que o que meu pai ganhava era muito pouco. E eles foram morar num apartamento na Rua Rocha, que era um apartamento que era para ser um apartamento do zelador. Aí não tinha elevador também. E meu pai gostou, o cara lá, o dono do apartamento, ele falou: olha, eu tenho esse espaço aqui para você, você se vira aí, não tem divisão, não tem nada. Bom, Aí mas meu ele pai já era super criativo, né? aí ele já começou a fazer a divisãozinha dele, já foi legal. Quarto para cá, sala para lá. E ele ficou nesse apartamento um tempo. Minha mãe engravidou de mim. Porque eles levaram um certo tempo até ter filhos, para meu pai estar melhor de vida. Eles levaram 4 anos, entre 50 e 54, que foi o ano que eu nasci. E aí nasceu a Verrô e ficamos ainda mais um pouquinho Mas nesse apartamento. quando você nasceu, já tinha L'Atelier? Não, não tinha L'Atelier ainda, não. A L'Atelier foi fundada depois. Não tinha dado tempo de fazer a L'Atelier. E com meu avô, depois ele fez o L'Atelier. Meu avô foi o parceiro dele sempre. Sempre. Porque sempre meu avô cuidou da parte de grana e meu pai era o desenhista. Tá. Mas Esse o seu pai lugar sai do Corgot, que época? Seu pai quando você nasceu, seu pai já estava no escritório sozinho, já estava no prumo com seu avô. estava no Prumo, exatamente. Depois, logo depois, ele teve a oportunidade para fazer o L'Atelier
de alugar um galpão maravilhoso na Rua dos Trilhos, Sim, que era de dos quem era Crespes. um Dos galpão Crespes. Do do Cresp, não Cresp, era? exatamente, do Cresp. Era uma E antiga fábrica, era linda, né? uma antiga fábrica maravilhosa, que, aliás, ela existe até hoje. Se você passar pela Rua dos Trilhos, além dos trilhos existirem ainda, existe a fábrica. Ele alugou uma parte da fábrica, porque, na verdade, a fábrica era gigantesca e meu pai não tinha bala nem para alugar e nem necessidade. Então, ele começou a trabalhar com alguns marceneiros dele e 2, 3 marceneiros que tinham entendido a língua dele, né, de desenhar o móvel e manusear a madeira, etc. E ele começou a trabalhar com esses 3 caras. A coisa foi crescendo, ele foi tendo pedido, e ele achou que estava na hora de ter uma loja, porque não tinha como mostrar esses móveis. Sim, Vou tomar uma bolinha de água, só um minutinho. claro. Não, e é bacana essa história, enquanto você toma água, porque o que eu sinto muito do seu pai, tendo o privilégio de ter convivido com ele e com vocês muito tempo, e até pelos milagres, ele sempre estava um passo na frente. Então, ele foi para o Rio, veio para São Paulo, trabalhou com corda. Depois já mudou, já fez as residências e já sacou que precisava, que os clientes queriam, como outros modernistas. Então, ele foi também desenhar para as próprias residências, mas ele começou a perceber, falou, não, você ficar desenhando cada um de uma vez, de um jeito, ele até me falou isso pessoalmente, não vai ser muito bom, eu precisava ter uma organização. Seu pai tem uma cabeça muito metódica, né? Muito organizada nisso. Muito E aí ele foi metódico. pensando na coleção. E depois, bom, primeiro veio a fábrica, aí ele já foi pensar na loja, quer dizer, ele já foi um passo na frente, né? Exatamente, exatamente. Depois que a fábrica apareceu, ele falou: bom, tem que vender isso de alguma forma, tem que ser mostrado de alguma Sim. forma. Aqui na fábrica não existia showroom de fábrica, nada disso, né? Não, Ele era meio visionário. Aí ele teve tanto a que os sorte. marceneiros não Ele passou concordaram, na. né? Oi? Os Oi? sócios dele, na época, não concordaram. Os sócios dele, da fábrica, quando ele quis abrir a loja, não concordaram, Então, né? Ele exatamente, comprou a era isso que parte eu dos sócios. é isso que eu ia explicar agora. Aí ele passou na Rua Augusta e viu um ponto no Conjunto Nacional, porque naquela época a Paulista e a Rua Augusta eram os O pontos máximo, marcantes assim. de São Paulo, né? E aí ele viu um ponto no Conjunto Nacional, ele gostou do ponto, ele foi lá falar com o dono e a loja era um pouquinho grande demais para ele. Mas ele teve a sorte que ele conseguiu dividir o aluguel dele com uma galeria que tinha obras de arte maravilhosas, que eram de uns italianos. Então, Uhum. primeiro ele arrumou a loja dele toda, ele ficou embaixo na loja, e o pessoal da galeria ficou no mezanino. Mas era bom porque era uma troca, um puxava cliente para o outro, a galeria puxava cliente passando pela loja do Jorge, e o Jorge também tinha cliente pelo pessoal que ia para a galeria, que chamava Galeria Sistina. E então, aí começou o varejo, vamos dizer, Sim. né? Que aí a Né, e foi gente. mais ou menos na mesma época do Tenreiro, era perto, e foi um sucesso, né? A loja foi incrível. Aí ele começou a colocar Foi. as coleções em si, né? Fazendo a parte aqui, a foto do livro que conta um pouco essa história, o catálogo dele. E aí começou a produção de mobiliário, mas foi antes até do. Aí já era ateliê, quando tinha loja ou não. Exatamente. Inclusive, eu queria até falar uma coisa do Latelier. O primeiro logotipo do Latelier, que é um A meio Sim, é barroco, lindo. É, rococó, porque eu tenho ele aqui, quer ver? Vou mostrar para você. foi. Você deve ter aí, eu tô sem o material Não, aqui. fica tranquilo que eu tenho ele aqui. Pode ir tranquila. Eu, quem bolou lá foi o APZ, foi o do Alibe, o Petit e o Saragossa. Porque meu pai ficou muito amigo deles. Porque todo mundo vinha de fora. O do Alibe, o Petit, o do Alibe não, mas o Petit e o Saragossa vinham da Espanha, né? Então, meu pai conheceu eles e ficou muito amigo deles. E ele falou,
acabaram se encontrando e meu pai falou, eu precisava de um logotipo. E aí quem bolou foi a DPZ. Eu acho bacana essa história da DPZ, é legal Muito. aqui essa história da DPZ. Não sei se dá para ver direito aqui, ó, mas tem esse A, o primeiro A, está O bem na primeiro aqui da auréola aqui, ó. direita. Tá Isso. meio... E o outro foi do... Sabe onde ele está, Alice? Acho que talvez na página do livro do Jorge. Espera aí, deixa eu ver o livro aqui. Vou abrir o livro, vou mostrar. Esse? Não, ele não está aqui, não. Não, ele está aqui. É que ele está bem na auréola. Ele está no livro, não na autobiografia. Ele está aqui, nessa página mesmo. É que ficou pequeno. Ficou pequeno. Exatamente. Ele está, acho que nas primeiras páginas. É um que é muito rococó, inclusive perto do design dele, né? Que nem combinava, era meio contrastante, assim. Ó, dá para ver aqui, ó, bem. Isso mesmo. Esse aqui, ó. Esse aí, é isso mesmo. Aí, com o tempo, ele muda de logotipo e acaba passando por uma coisa mais contemporânea. E ele mesmo que bolou esse círculo. Ele bolou esse círculo. Me lembro que uma vez ele bolou esse círculo. Esse foi o grande logotipo do L'Atelier. E ele bolou esse círculo de uma forma que você podia ver ou de frente, ou se você pintasse ele no... Isso. Aí são... As propagandas dele todas. As propagandas... Aí já estamos nos anos 60, né? Aí já 40, 59, 60. E aí esse círculo ele desenhou de uma forma... Isso eu nunca... que você pudesse ver ele... Eu me lembro... Não sei por que eu me lembro dele ter me falado isso. Tanto de frente como de marcha ré, assim, pelo retrovisor. Que ele é tridimensional, ele é muito bonito. Parece que é um funil que vai indo, assim, né? E aí eu perguntei para ele assim, como assim de retrovisor? Naquela época eu era pequena, não entendia, não dirigia, não sabia o que dizia retrovisor. E ele falou, se eu desenhar esse logotipo numa Kombi, né? Na época era uma Kombi, se você olhar pelo retrovisor, ele tem que ter exatamente o mesmo visual que se você vê de frente. Falei, puta sacada, caramba! Nossa, cada sacada assim que eu fiquei meio, né? Assim. E aí virou o símbolo do L'Atelier para sempre, ficou um símbolo forte. Inclusive, alguns móveis vintage, vamos dizer, os verdadeiros vintage, ainda tem esse selo assim um pouquinho envelhecido, né? E permaneceu. E ele chegou, inclusive teve uma época que ele tentou exportar. Ele conheceu um alemão que que gostou muito dos móveis dele e pediu para ele vender para a Alemanha e para os países europeus. Só que naquela época a madeira que era feita aqui, ela não segurava mesmo o jacarandá não segurava a exportação, né? Não tinha jeito. Exatamente. Ó, aqui dá para ver melhor o L'Atelier. Exatamente. Aí dá para ver bem o L'Atelier, que esse é o logotipo final. E o que aconteceu? Deu mal, né? Deu ruim, como a gente fala hoje em dia. Porque legal essa história, porque ele chegou a ter um showroom em Nova York, não teve? Ele chegou a ter um showroom e também na Alemanha. Eu me lembro do cara, porque ele almoçava em casa. Esse cara com quem o papai trabalhava, ele era bonitão até, por sinal. Eu me lembro, eu era guria, né? Então, eu lembro que o cara era bonitão. Mas, quando chegou o lote lá, até por causa dos aquecedores também que o pessoal usa na Europa, a madeira não segurou, ela começou a empenar. E aí acabou a exportação. Não deu mais para rolar, porque vocês sabem por quê, né? Não, naquela época não foi só com ele, foi com o Sérgio Rodrigues também. A madeira brasileira, por mais tecnologia, e isso é muito importante colocar, porque a fábrica do seu pai foi uma das mais modernas.
que existiu no país. Mesmo com toda a tecnologia que ele tinha, e depois se aprimorando ainda mais para frente, não dava. A exportação, assim, as condições climáticas eram muito diferentes. Madeira tropical, que nem o jacarandá, não chegou lá. Mas o que eu acho bonito também do livro do seu pai, quando ele conta dessa passagem, que ele foi com a sua mãe para Nova York, foram montar o showroom, das árvores, das folhas que ele pegou das flores do cerrado, que juntaram. Ele conta, mesmo contando que deu tudo errado, ele voltou feliz, cheio de disco, falou que foi uma experiência. Ai, Ele tem uma felicidade e um eu olhar para adorava. frente que é impressionante, né? Aí minha mãe era muito antenada em cultura, então minha mãe já sabia o que estava rolando em Nova York antes deles chegarem. Ela já fazia uma prévia, assim. Quando chegava lá, ela falava: a gente tem que estar vamos no concerto tal, vamos no Village. Naquela época já tinha o Village, já tinha jazz no Village. Então, e meu pai é louco por jazz, louco por jazz, ele é alucinado por jazz. Tanto quando eu vou na casa dele hoje em dia, eu falo: pá, o que você quer escutar? Jazz. Põe blues pra mim. Até hoje. Hoje, século Vou XXI. aproveitar que você já falou da casa dele e vou colocar um pouco das fotos da casa dele. Ai, ótimo. Olha que lindo. Nossa, Faz lindo. 60 anos que ele está a mais, né? Quanto tempo que ele já está lá? Faz 60 anos. 62, vai. 62. 62. Aquele quadro redondo branco lá no fundo é do Saragossa. É Uhum. lindo. É um quadro que ele deu de Tá. meu pai. É um quadro com cordas brancas, totalmente branco. Saragossa teve uma época que ele fazia tudo em branco. Não sei se você acompanhou esse trabalho dele. E ele deu de presente o quadro, tem 1,20 m de diâmetro. É lindo esse quadro. Diâmetro E aí enorme. tem Uhum. a famosa Eu vou passar dinamarquesa, que ele algumas não deixa fotos ninguém aqui. mexer. Tá aqui, ó. Tá difícil um pouco de ver porque no Instagram fica pequeno. Mas essas E ela fotos. também tá com um pano peruano em cima dela, infelizmente. Mas tudo bem. Não, mas é bonito isso, porque a casa do seu pai tem muito da sua mãe também, né? Exatamente, eu ia entrar nesse assunto. A Aqui, ó. casa é uma merda, porque essa cadeira é muito linda, adoro essa Ó. cadeira. Essa cadeira de palha é muito linda. Essa cadeira está na sala de jantar dele hoje. Ele tem 12 cadeiras dessa, de palhinha, e uma mesa redonda que também é dele, de jacarandá, com pé de ferro, e que eu acho que até mandei uma foto para vocês, mas acho que está no livro aqui. Tá no Não, livro. tudo isso é do livro. Eu tirei para cá, tem esse livro, tem o Design de Utopia, não, tem bastante coisa que tá aqui, é o escritório com uma comanda. A Essa, dinamarquesa dá para ver aqui. essa foto é do Rui Teixeira, que Todas são do ele Rui tirou. Teixeira, todas são do Rui. Essa foto é do Rui Teixeira, que ele tirou no jardim, na seringueira do meu pai, que a seringueira do meu pai é uma coisa assim, eu acho que uma das maiores que tem em São Paulo. Você não tem ideia dessa seringueira. E o trabalho que ela dá, porque tem que chamar a Eletropaulo para cortar ela, porque ela está em cima dos fios, e a Eletropaulo nunca vem, e o vizinho tá puto, porque a Eletropaulo não vem, e os galhos estão lá. Então lá a gente está morrendo de medo que se tiver um vendaval, o fio pode ser cortado pelo galho da Mas você seringueira. sabe que a história da casa do seu pai, ele contando, é mais um dos milagres, né? Porque ele tinha visto um monte de terreno e aí não gostava de nada e de repente cai no terreno que ele já sabia tudo do terreno, que ele já tinha feito um estudo por Na código. verdade, ele teve uma permuta o terreno, ele não comprou esse terreno. Sim. Foi uma permuta. Ele fez um projeto de pessoa. Naquela época se fazia muito isso, né? E ele ganhou em pagamento esse terreno, que na época já era um bairro legal, né? O Jardim Paulistano. Quando ele ganhou o primeiro terreno dele, era lá no aeroporto, e ele se desfez desse terreno. Ele queria construir umas casinhas, graças a Deus que ele não fez isso, porque eu acho que ele nunca teria vendido esse pequeno loteamento que ele tinha na cabeça, que seria uma besteira ele ter feito isso. O que ele fez é que ele trocou o terreno do aeroporto, lá perto de Congonhas. Eu não sei onde era o terreno, mas eu sei que era por ali. E ele trocou por esse terreno do Jardim Paulistano, onde existe essa casa da qual nós estamos falando agora. E aí ele construiu essa casa. Isso eu queria muito falar. Vero? Era o Pepe, que era um espanhol.
E ele e o Pepe eram assim, eles tinham era uma alma gêmea. O Pepe sacava meu pai de fio a pavio. E ele falava todas as partes tortas da casa, as paredes tortas, tudo que meu pai fez na vida, em todas as casas que ele projetou, ele não precisava nem falar, o Pepe já tinha entendido. E o Pepe fazia um concreto, que eu acho que isso aí era prova de bomba mesmo, porque até hoje a gente não consegue pôr prego na parede, de tão duro que é esse concreto. E aí meu pai fazia as maquetes em argila, Lisa. Isso eu vi, era muito bonito, ele me mostrou. Isso é uma coisa muito bacana, porque a gente descia para o Guarujá, naquela época, os 4 no mesmo carro, e tinha que ir uma placa de fórmica, ou uma placa assim de madeira, com um pedaço de argila, com pano, com plástico, com tudo, porque ele falava que durante o fim de semana ele ia fazer uma outra casa. E ele fazia. Ele descia com a espátula, e a gente tinha que dar um espaço no carro, eu e a Marina, então, né? Um espaço para vir a argila em cima da placa enorme. Era um pepino sair de carro com comida, né? Porque não tinha supermercado. A nossa casa no Guarujá era na praia de Pernambuco, que naquela época era um breu, não tinha nada. Então, a gente é a argila. A argila era a nossa irmã na época, né? E numa dessas, era parte da família. Fazia parte da família. Aí ele desenhou um monte de coisas. Muitas casas bacanas foram desenhadas na argila. No Guarujá, meu pai fez um quarto para ele com uma grande bancada bacana, que a gente manteve tudo como está. E ele tinha régua, ele tinha papel vegetal, ele tinha todos os instrumentos que ele precisava para cavar essa argila, para moldar essa argila. E você acredita que num fim de semana essa argila vinha pronta outra casa. E assim ia. Eu cheguei a ver uma pequena... Algumas pessoas conseguiam fazer maquete e outras não conseguiam, porque a maquete era uma coisa cara de você fazer. E quem era muito especializado em maquete eram os japoneses, né? Nessa coisa do pequenininha, de fazer tudo pequenininho. E meu pai tinha um cara que fazia maquete com ele, que era um japonês. Mas aí ele fazia mais para prédio, porque os prédios eram de construtores que conseguiam pagar a maquete. Difícil fazer maquete de casa. Talvez a Paulina tenha sido uma que ele fez a maquete de casa. Mas, em geral, as maquetes eram feitas para os prédios que tinham sempre uma construtora por trás, né? E então ficava na argila mesmo a casa. Então eu tenho muita lembrança disso, até da cor assim da argila e tal, do molhado da argila, do pano que ele punha um pano assim que ele molhava bem antes de entrar no Cinca. A gente tinha um Cinca que vivia esquentando na fila do Guarujá, era uma meleca. Mas ele contou que a casa do Guarujá de vocês é uma arquitetura que ele gostava muito, que era de uma outra fase já da vida dele, né? Que foram outros experimentos de arquitetura. E ele me contou também dessa argila que até para o mobiliário ele gostava de fazer, né? De ter a proporção, de ficar brincando com a argila. E seu pai tem uma parte, acho que agora mais recente, que a gente não falou, que ele ficou 10 anos em Paris, né? Também teve toda a parte que ele ainda foi ser mais artista, se dedicar mais à parte disso. Não tenho foto da argila respondendo aqui para uma pessoa. Acho que eu não tenho, vou verificar. Ele, quando teve o plano Collor, em 1991, ele ficou tão desgostoso com a história do plano, mas tão desgostoso com o que tinha acontecido. E minha mãe, que não tinha voltado para a França muitos anos, muitos anos, e que tinha uma grande parte da família dela ainda estava viva, primas dela, minha avó mesmo, né, que morou lá, e primas de coração da minha mãe, né? Minha mãe tinha primas que ela era gamada, que eram que nem irmãs dela. Aí ela falou pro meu pai, bom, já que a situação tá assim e você quer sair daqui, vamos para Paris? E meu pai topou. E aí eles deixaram a casa, tanto a casa do Guarujá como a casa de São Paulo deles aqui, que foi até uma loucura financeira, e eles alugaram um apartamento em Passy, que é um bairro muito gostoso, que era onde minha avó morava.
eles moravam lá para estar perto da minha avó, para minha mãe poder cuidar da minha avó. Porque a minha avó já estava envelhecendo, entretanto, né? Ninguém fica embalsamado. Então, minha avó já estava envelhecendo. Seu pai só. Meu pai está conseguindo realmente, né? Também ele é cuidado no cotonete, né? E aí eles ficaram em Paris quase 10 anos, vamos dizer, num apartamento pequenininho, charmosésimo. Eu não tenho foto aqui agora, mas eu não sei se eu acho, talvez eu ache foto dele. Mas um apartamento totalmente típico francês. E quem tinha morado no apartamento deles e que estava saindo para eles entrar era a Jane Birkin, a cantora. Ah, que legal! Que legal, não sabia dessa história. A Jane Birkin estava saindo, indo para um outro apartamento, que não sei se era maior, ou queria sair daquele bairro. E no que ela saiu, meus pais entraram. E foi muito legal, assim, foi muito gostoso. Foi um período que a gente ficou muito na Europa. Eu e a Marina, eles chamavam muito a gente para ir para lá. A gente ia muito para Gstaad também, que meu pai gostava muito minha mãe gostava muito de Gstaad. Ela adorava as montanhas. Minha mãe sempre foi muito de natureza, que nem eu. Ela gostava de mar, e de vaca e de montanha. E meu pai quis agradar minha mãe, porque minha mãe tinha ficado muitos anos sem ir para a Europa. Então, eles ficaram um período lá. Mas para o meu pai, Lissa, não foi um período muito feliz em termos de trabalho. Ele ficou depressivo em Paris, porque lá as pessoas são muito individualistas, cada um por si. Não teve grandes visitas da minha mãe com a família como ela imaginava, exatamente porque cada um está por si, cada um tem seus filhos, lá não tinha empregado, cada um cozinha, cada um Eles já tinham vivido no Brasil, né? Seu pai já tinha sentido todo o calor, toda a acolhida, ele era um empresário de sucesso, um designer incrível. Ele saiu por uma circunstância do país, né? Mas com certeza lá não era a mesma coisa aqui. Não é. No começo, como tudo, no começo tem uma certa alegria. Minha mãe ficou um pouco feliz de rever toda a galera, mas como tudo que entra na rotina, você sabe como é que é. Para todos nós, quando você entra na rotina, a coisa acaba perdendo um pouquinho o glamour. E meu pai estão lá. Até que minha mãe foi diagnosticada de um câncer no seio. Quando ela foi diagnosticada de um câncer no seio, ninguém mais quis que eles ficassem lá. Porque a medicina francesa é ótima, mas é socializada. Mas então, a brasileira é muito melhor. Exatamente. Então, ela tinha que passar por uma cirurgia, ela ia ter que fazer químio, e lá você não pode ficar no quarto com as pessoas. Minha mãe ia ter que ficar sozinha no quarto. Não. E aí, conversando com meu pai, eu, minha irmã, e conversando com meu pai, a gente fez eles voltarem para cá. Minha mãe fez todo o tratamento dela aqui, foi operada aqui. Eu e Marina fomos para lá em 2004, eu lembro bem, e desmanchamos o apartamento dele inteiro. Nossa, foi um momento assim muito louco da minha vida, assim, um sentimento assim de desmanchar tudo. Uma história, né? É quase desfazer uma trama. E como lá o elevador é micro, você conhece os elevadores, como é que é na França? Sim, claro. 70, né? Imagina para desfazer tudo. Eu tive que passar tudo pelo terraço. Eu tinha um caminhão me esperando embaixo com aquele negócio grande, como é que chama? O Munk, o guindaste dele, não é? Não, aquele negócio que já vai direto para o navio, aquele negócio de ferro. O container. Isso. O container, e eu e a Maria embalando. A gente achou o dólar deles lá, roubamos dólares dele. Eu e a Marina fomos para lá, agora é nosso, o papai nem sabe disso, vamos ficar pra gente. Verô, peraí, eu preciso te... a gente tem dois, por incrível que pareça, já vai dar 1 hora. Nossa live vai cair. Você precisaria... Não, a gente não conseguiu nem chegar toda na história. A gente vai ter que fazer de novo para poder contar. Mas eu vou colocar agora a foto que você me mandou hoje de manhã do seu pai fazendo 98 anos hoje.
que eu queria que você deixasse o que é para você ser filha do Zhao Zupin. Deixa uma mensagem para a gente. Acho que seu pai, assim, ele recebeu do Brasil todo o carinho que ele doou e hoje esse é um dos designers mais reconhecidos no mundo, até na própria Polônia que ele deixou, né? Você organizou exposições lá, teve exposição aqui no sul do Brasil também com o consulado polonês. Quer dizer, ele voltou para a Polônia. Em Curitiba, também no Museu Oscar Niemeyer, né? Sim, foi uma exposição linda, emocionante, com discurso em português. Foi uma das coisas mais emocionantes que, assim, que me marcaram muito. E assim, o seu pai, para mim, é o símbolo, realmente, o último dos moicanos, né? Ele é... Meus cachorros são latinos, desculpa. Olha, essa foto Imagina. É de hoje de manhã, que ele se arrumou com a camisa xadrez, que é típica dele, ele adora camisa xadrez. E tá com o V de vitória, ele tá todo feliz com o dia do aniversário dele. Então, eu fiz questão de mandar para vocês verem o Jorge hoje. O Jorge está aí. Não, e para a gente é um privilégio. Eu queria que você se sentisse abraçada, que você pudesse passar esse carinho todo para o seu pai agora que você vai lá comemorar com ele, que acho que a gente teve assim, centenas de pessoas te escutando, que hoje você, assim, para trazer um pouco desse lado tão bonito, de tantos milagres e de tantas realizações que ele... humano, né? O que eu posso dizer para ele, assim, deixar de que ele me ensinou a ser generosa, ele me ensinou a ser pontual, Lisa. Super pontual, super você é pontualíssima. Isso é uma coisa importantíssima na característica. E ele me ensinou a não ter medo de nada. Ele me transferiu uma responsabilidade de cara que eu abracei e que eu entendi que eu tinha que ser muito responsável com a obra dele. Mas um homem generoso, um coração bom. Meu pai ajudou milhões de pessoas, a vida toda, as filhas dele, ele ajudou. E vamos que vamos, né? Vamos continuar. Vamos que vamos. Vamos. Salve, Jorge. Estou aqui, Viva Jorge. Seu pai. Viva! Parabéns para o Jorge. Salve, Jorge. Viva seu pai. Obrigada pela live de hoje, gente. Eu que agradeço. Obrigado muito. Beijos, querida. Beijo. Tô indo para lá comer bolo. Tchau. Ótimo. Dá um abraço, um beijo no seu pai. De feliz aniversário. Obrigada, Alissa. Obrigada. Beijão para vocês aí. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.